Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, o nosso programa para falar sobre negócios do esporte Insider em parceria com a N Sports. Gravo diretamente dos estúdios da N aqui em São Paulo. E hoje o meu convidado é Milton Leite. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Rodrigo. Primeiro é um prazer reencontrá-lo, né? Você é uma figura que eu gosto muito, então é muito bom estar com você aqui. E é recíproco. Na verdade, eu estou aqui com medo. Porque... eu não mordo, hein? Só antecipo. Mas você é um cara que eu admiro profissionalmente e é uma figura que eu já conhecia antes de começar a trabalhar, né? Assim, de estar assistindo ao jogo na televisão e de pensar assim, poxa, tá passando na TV fechada também? Troca, que eu prefiro assistir com o Milton. Então, muito obrigado. Dá esse nervosismo aqui. E é um desafio para mim, porque esse é um programa de negócios, mas a gente não vai falar de negócios, assim, eu não vou te pedir para analisar o balanço do Corinthians, não é isso. A gente vai falar sobre carreira, vai falar sobre mercado de mídia, vai falar sobre questões que eu imagino que você não fale com tanta recorrência. Uhum. Vou pular aquelas perguntas assim, por que você saiu da Globo? Deixa pra lá. Não é. Você já respondeu isso várias vezes. E eu queria começar falando sobre profissão. A profissão do locutor, do narrador, ela sempre me pareceu difícil de acessar. Assim, ela sempre me pareceu um pouco fechada, porque são poucos espaços, pelo menos no modelo convencional de televisão aberta e fechada. A gente fala depois sobre novas mídias. É uma impressão correta ou é difícil ser narrador no Brasil? Rodrigo, eu acho assim, é um quadro que está mudando, né? Eu também cresci dentro desse quadro que você falou. Quando eu era garoto, nem TV a cabo tinha, né? Então era só TV abertas. E as TVs abertas tinham o quê? 2, 3 que faziam esporte, né? Então você tinha o quê? 3, 4, 10 vagas no máximo, né, para narrador. Então realmente era uma profissão difícil de encarar, de acessar como o termo que você usou. Isso já começa a mudar com a TV por assinatura, que expande, né? Nós temos hoje, não sei, 10, 12 canais de assinatura só de esportes. Isso expande quando vem o streaming, quando vem o YouTube, quando vem essas outras mídias que acabam abrindo mais espaço. Então hoje o número de narradores esportivos é muito maior do que era quando eu comecei a carreira, e comecei até como jornalista muito antes de ser narrador, né? Então acho que é um quadro que está em mutação, né? Eu acho que hoje já não é tão difícil você encontrar um número muito grande de narradores, né? Mas ainda, de bons narradores, eu acho que falta muito. Mas, de qualquer forma, já tem muito mais espaço. É porque o quadro que eu tinha na mente, assim, era muito claro de, olha, na televisão aberta era o Galvão Bueno, até o momento em que ele começou a se retirar para narrar a seleção brasileira e alguns poucos jogos. Então tinha o Kleber Machado em São Paulo e o Luiz Roberto no Rio de Janeiro, ok. Televisão fechada, Sport TV, Luiz Carlos Júnior e Milton Leite, acabou. Aí você tem a ESPN. E quando a gente falava de outras emissoras, o SBT era sempre o Tó José, a Record era sempre o Nivaldo Prieto, e a Band, enquanto o Luciano do Vale estava vivo, era o Luciano. E esses nomes, me parece, não tinha muita mobilidade. Então, se você queria ser narrador, você ia sempre começar a se preparar, tentar algum lugar no rádio, e no rádio também ia encontrar dificuldade, porque também tem nomes estabelecidos, mas você ia sempre ficar aguardando uma fila. E essa fila, ela parecia que não andava. Essa fila não anda. Exato, é essa a impressão que me dá. A fila não anda, né? E aí eu lembro de trabalhar com um setorista de São Paulo no GE, o Marcelo Razan, e eu lembro que ele dizia, eu quero ser narrador. Mas ele não encontrou espaço dentro da Globo. Ele teve que sair para começar a tentar cavar esse espaço em outros lugares. Me parece uma das profissões mais difíceis de começar. Você sabe que eu, inclusive, a coisa do narrador esportivo foi uma pequena coincidência e um fato de estar no lugar certo na hora certa. Eu trabalhava em rádio, eu era apresentador de programa de variedades na Rádio Jovem Pan AM em São Paulo, que é outra Jovem Pan em relação a essa que está aí agora. E eles estavam iniciando o projeto da TV Jovem Pan, Jovem Pan TV que nem tem mais, né? Não é essa que está no YouTube, era uma TV de UHF, enfim, como na época tinha a MTV também de UHF e tal. E eles começaram a utilizar o pessoal da rádio para fazer testes na TV Jovem Pan, que estava surgindo aqui eles tinham um estúdio bonito aqui na Barra Funda, onde hoje está a TV Record, né? A TV Record comprou aquele prédio e todos os prédios em volta. E então, o seu Tuta, né, que era o dono da rádio, ele virou para mim e falou, pô, você não quer ir lá fazer umas apresentações só para a gente testar equipamento, testar o pessoal que está trabalhando lá, técnico, não sei o quê? Eu falei, vou, né? E fui lá e comecei a fazer coisas para a TV Jovem Pan. Eu seria, na verdade, um apresentador de programa na TV, né? Era o que eles estavam pensando. Porque assim, eu não fazia esporte na rádio, mas eu era apaixonado por esporte, sempre fui, sempre pratiquei e tal.
Sabendo disso, eles me botaram lá. E aí, por acaso, eu acabei virando narrador dentro da TV Jovem Pan. Um dia o narrador não podia ir, tava sem voz. Não tem? Vai você mesmo. E eu fui, narrei, eles gostaram. Tô fazendo isso até hoje, né? Então, eu tive um pouco de sorte, digamos assim, de estar no lugar certo, na hora certa, deles gostarem de mim. Isso é uma coisa que eu curtia também, né? Mas eu confesso que, olhando para aquela época, para as outras pessoas, realmente era muito difícil você entrar numa equipe, seja no rádio, seja na televisão, porque, como você disse, todo mundo estava muito estabelecido, né? Quadro que eu acredito que esteja mudando, mas de qualquer forma eram posições cativas, né? Luciano do Vale da Maranhão, ele não ia sair dali, né? Ele ia continuar ali para sempre. O Galvão Bueno ia continuar ali para sempre, enfim. Então, para um jovem que chegava nesse mercado era muito difícil entrar mesmo. E a própria aposentadoria desses narradores é algo que ela se prolonga. Ela se Vai sendo prolonga. adiada. É o próprio Galvão, assim. Quantas vezes ele anunciou que não cobriria mais, não narraria mais, e aí voltava atrás. E mesmo depois que sai da Globo, ele é sócio aqui da EN Sports, né? Enfim, então é uma posição de rotatividade muito baixa. A gente fala muito de presidente da FIFA e do Papa, mas eu acho que os narradores estão próximos ali. E aí você falou sobre o narrador bom e o ruim. O que o narrador bom tem que ter? Se você perguntar para todos os narradores, cada um vai dar uma resposta, né? Eu acho, basicamente, que além de conhecer o esporte, além de, né, ter uma boa voz, eu acho que tem que ter uma boa voz. Eu acho que você precisa ter uma cultura geral bacana, eu acho que você tem que ter vocabulário, e acho que um dos grandes problemas que eu enxergo na garotada de hoje, que está surgindo, é a falta de leitura. A geração, não é do narrador esportivo, do jornalista, em geral, essa geração mais jovem lê muito pouco, tem pouco acesso a livros, porque não quer ter acesso a livros, né? E acho que isso faz muita falta, porque, sobretudo o narrador esportivo, ele é um cara que improvisa o tempo todo, é 100% improviso. Você não vai lá com texto, bola com fulano, bola com... Não, você tem que narrar o que está acontecendo ao vivo ali, né? E se você não tiver vocabulário, é difícil você segurar 2, 3, 4 horas de transmissão, né? Então eu acho que além de você conhecer o mecanismo do jogo, além de você conhecer o veículo no qual você está inserido, você tem que ter cultura geral, você tem que ter vocabulário, você tem que ter um bom português, uma boa voz e tal. E acho que um dos grandes problemas que eu vejo nas gerações que estão chegando e nesse mercado que está se abrindo, né, com muito mais vagas do que tinha na minha época, é o fato de que tem muito curioso, né? Tem muito cara que faz porque é bacana, que dá um certo glamour e tal, mas é muito mais gente curiosa do que se prepara para fazer aquilo. Nessa formação, você acredita que a pessoa deva primeiro ser jornalista, ser repórter, ser redator? Você acha que ela deve trilhar esse caminho que você trilhou? Ou ela pode ir direto para a narração, vinda de uma outra área, com outro background? Eu acho que não necessariamente o cara precisa fazer o caminho do jornalista, né? Eu acho que ele pode fazer outros caminhos, desde que ele se prepare para aquilo, né? Vou ser narrador, então eu vou cuidar da minha voz, eu vou cuidar da postura, eu vou estudar o veículo, né? Porque televisão, por exemplo, eu narrei um pouquinho em rádio quando eu morava no interior ainda e narrei na televisão. E eu pego gravações minhas de quando eu comecei na TV Jovem Pan, isso lá em 90 e alguma coisa, acho que em 1990 foi a minha primeira transmissão lá. E eu narro como se eu estivesse no rádio. Eu falei, mas não precisava, né? Aí o seu Tuta um dia, com a sua sabedoria, me chamou no corredor e falou assim, olha, televisão, nada é mais importante que a imagem. Então tem coisa que você não precisa falar porque o cara tá vendo na casa dele, tem imagem, você tem mais que pontuar e tal. Então eu acho que tem que conhecer um pouco do mecanismo do veículo, né? De como o veículo se comunica com as pessoas que estão assistindo. E acho que você tem que ter cultura geral. Você tem que estudar, você tem que não só estudar a escalação do time, quem é que joga, quem é que não joga, camisa 10 e tal, para não errar os nomes na hora da transmissão, mas é muito mais do que isso, né? Quando eu falo de você ter uma formação cultural, é muito mais do que isso, é você saber um pouco de tudo que está acontecendo no mundo, não só no campeonato, um pouco de tudo que está acontecendo na política, na economia, na cultura, não só o que está acontecendo no esporte. Então, acho que essa formação independe de você ser jornalista ou não. Você pode buscar essa formação independente do que você faça. É que, para mim, o jornalismo teve esse papel na minha vida, sabe? Na minha também, com certeza. De chegar na faculdade sendo uma pessoa de cabeça restrita, assim, fechada no próprio bairro, na própria vidinha, e fazer jornalismo e, puxa vida, tem um mundo, né? Tem a economia, tem a política, aí ver professores falando sobre esses assuntos com desenvoltura e falar assim, eu queria falar aqui nesse cara, sabe? Não, na minha vida também foi assim, o jornalismo me abriu essa porta, sem dúvida. Então, e como o jornalismo, você passa a ter que produzir o conteúdo, e para produzir você tem que ler, você tem que consumir, ele te obriga a ganhar repertório, né? Sem dúvida. E é esse repertório que você tá mencionando. Eu acho difícil a pessoa fazer esse caminho. Ela tem que ter uma família que estimule a leitura, que estimule a leitura de jornal, né? E o que eu sinto é que os profissionais, eles estão sempre tentando hoje fazer o atalho. Porque ele
ele imita o narrador, mas ele quer ser um influenciador. Então ele tenta aparecer na rede social antes de ganhar um repertório, antes de ter conteúdo, né? No repórter eu vejo esse problema com muita clareza. No narrador você também vê nas redes sociais gente emulando narradores sem ter esse conteúdo. Sem dúvida nenhuma. E na verdade, assim, eu costumo dizer que rede social é a melhor coisa do mundo e é a pior coisa do mundo, né? E é muito interessante porque hoje tem muita gente que vai para uma transmissão preocupado com o corte já, né? O cara deixa o celular gravando aqui, eu tô narrando aqui, o cara quer que o celular grave quando ele gritar gol, que ele faça uma graça, que ele faça um comentário qualquer e tal, para depois poder usar isso na rede social. E isso eu acho muito ruim. E acho que o jornalismo tem uma outra coisa que aconteceu alguns anos atrás e que está influenciando essa geração. Para ser jornalista, você não precisa mais ter diploma. Você não precisa fazer faculdade, né? Você pode sair do colégio e ser jornalista, porque hoje não tem mais obrigatoriedade para isso. Tornou um atrativo a mais, né? Quer dizer, quem não quer fazer faculdade, quem não quer estudar, vou ser jornalista porque ali ninguém me cobra nada. Então, acho que também isso, né? Mas, sobretudo, Rodrigo, isso que você falou, eu acho fundamental. As pessoas, muitas... Não estou generalizando, não é todo mundo, né? Mas tem muita gente, que talvez seja a maioria hoje, nesse nosso meio profissional, que vai para uma transmissão pensando no que aquilo vai render de comentário na rede social. Tem televisão que contrata por número de seguidores que o cara tem no Instagram, no, sei lá onde, né? Então acho que tudo isso acaba atrapalhando um pouco e acaba tirando qualidade do que está no ar, né? E isso em todos os veículos. A rede social ela tem contaminado a conversa de um jeito impressionante, difícil. Impressionante. Até neste programa aqui que a gente está fazendo essa conversa, eu recebi esse elogio de um amigo, porque ele ouviu as primeiras entrevistas que eu fiz e ele falou, caramba, parece uma entrevista mesmo, porque você faz a conversa render sem ficar buscando os 2 minutos de corte, 1 minuto e meio de corte. Eu falei, puxa, que elogio bom de receber, porque é isso, as pessoas hoje, em todo tipo de conteúdo que produzem, elas já estão direcionando aquilo para o corte, para o trecho que vai repercutir na rede social. Tanto, Rodrigo, se você pega hoje as pessoas, essa geração, me desculpe se eu às vezes faço uma generalização, mas esse pessoal mais jovem, eles têm a cabeça já voltada para isso, é tudo muito rápido, é tudo muito curto, é tudo muito sem profundidade, né, para usar o português claro, né? Então acho que isso prejudica muito essas novas gerações aí nessa falta de conteúdo, eu acho. Tem um outro ponto que eu queria tocar sobre rede social, mas antes eu vou fazer um preâmbulo. Narração feminina. Você... qual a sua opinião sobre a narração feminina? É uma questão de hábito, é uma questão de costume? O brasileiro está pronto, não está pronto? Enfim. Eu acho que tem algumas coisas importantes para dizer aí. Primeiro, o brasileiro é machista ao extremo, né? O brasileiro médio, né? Então ele é muito machista. Então, claro que vai haver reação para qualquer coisa que a mulher vai fazer. Não só a narração esportiva, se ela for comentarista, se ela for uma cientista, se ela for médica, enfim, tudo vai ter sempre uma dose de machismo nesse olhar do brasileiro. Então essa é uma questão. Há um estranhamento? Óbvio que há um estranhamento. Por quê? Porque todo mundo até hoje, né, sempre cresceu se formando como ouvinte, como telespectador, vozes masculinas no esporte, né? Eu tô falando. Então, é óbvio que há um estranhamento. Você fala, pô, aí tem uma coisa que eu não estou acostumado a ouvir. E é natural, eu acho que não tem problema nenhum, mas é um estranhamento, não pode ser um preconceito, tem que ser no máximo um estranhamento. E tem uma terceira coisa, e eu acho que esse talvez seja o ponto fundamental. A gente sempre cobrou, as mulheres cobraram, e quem não tem o machismo do seu lado também cobrou, que elas tivessem oportunidades de fazer coisas que todos os homens fazem. E a narração esportiva está aí. As oportunidades começaram a aparecer, os veículos começaram a ter programas de inclusão e tal, e as meninas estão narrando. Acho que o que está faltando agora, o próximo passo, é elas encontrarem o próprio caminho. Porque o que acontece? Elas também cresceram com a voz masculina narrando no rádio, na televisão e tal. Elas tendem a fazer uma pequena cópia da voz masculina. É comum, você pode prestar atenção, quem está nos vendo e ouvindo pode tentar verificar isso nas transmissões. Tem muita garota transmitindo futebol que na hora que o jogo cresce, ou do gol, ou de um lance perigoso, ela dá uma engrossada na voz. Isso é comum. E não estou falando, isso não é uma crítica assim, elas não sabem fazer. Não. Elas cresceram ouvindo assim também, né? Então há uma tendência, já até acho que está lá no fundo do cérebro, de ela tentar dar uma engrossada e dela fazer como um homem faria aquilo lá. Acho que elas vão encontrar o caminho, é uma questão de tempo, né? Foi assim, por exemplo, quando criou-se a televisão, que o pessoal do rádio foi fazer televisão, também se levou um tempo para se acostumar com o veículo e fazer do jeito que o veículo pede, né? E acho que isso vai acontecer com as mulheres. Eu não tenho a menor dúvida que daqui a um tempo elas vão encontrar um caminho que seja próprio delas, porque a voz da menina é mais aguda do que a do homem, talvez a potência também seja um pouco menor, enfim.
E não tem uma certa e uma errada. São características diferentes, né? Então, acho que você precisa só encontrar um caminho para aquele tipo de voz, para aquele tipo de comportamento que as mulheres têm. E acho que vão encontrar, é uma questão só de um pouquinho mais de tempo. Eu estava assistindo hoje a um trecho de uma fala da Ana Paula Padrão, e ela estava justamente falando sobre a fala feminina, a voz feminina, como presidentes de país, presidentes de empresas, quando são mulheres, precisam engrossar a voz para ganhar respeito à autoridade. Não é exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui, mas tem um pouco dessa adaptação que a mulher tem que fazer para conseguir se encaixar no ambiente que não é o dela. Me parece que nesse caso que você está citando, quando a mulher ela tenta copiar aquilo que ela ouve do narrador masculino, tem um pouco disso também. Sem dúvida. Ela tenta se adaptar a um modelo que já existia, porque é isso para tentar agradar aquela parcela da audiência. Exatamente. Inconscientemente ela está buscando a aprovação daquele pessoal. Exato. Só que acaba soando um pouco caricato, né? E acaba, às vezes, até gerando a rejeição, porque o ouvinte, né? Enquanto ouvinte, ele está assistindo, mas ele está ouvindo, essa estranheza que você citou vem também de poxa, mas não é uma voz masculina. Não é o que eu estou acostumado, não é o padrão. E ela está forçando para parecer que soe, né? Então, eu acho que faz muito sentido. E o ponto que eu falei das redes sociais antes é o seguinte: há algumas narradoras que tiveram lá seus momentos infelizes. E essas cenas, elas são recortadas e elas são jogadas nas redes sociais. E, cara, assim, toda vez que eu pego o meu Instagram para fazer uma rodadinha de linha do tempo lá, de timeline, toda vez repete. E aquilo repete e reforça o preconceito que se tem em cima da mulher. Então, a rede social ela acaba sendo um reforço desse preconceito, né? É incrível como a rede social, ela não é que ela tem que ser um reforço positivo o tempo inteiro, um lugar bonzinho, não é isso, mas ela contamina demais o debate público, né? Não, e tem... e acaba sendo assim, tá vendo como a mulher errou? Tá vendo? Aqui ela errou e repete. Os homens também erram. Eu erro toda a transmissão que eu faço, são 3 horas, é impossível você não cometer um erro, não trocar o nome. Eu transmiti um jogo outro dia que eu troquei o nome do canal, né? Eu já trabalhei em tanto lugar que ainda tô meio novo no canal que eu tô fazendo agora. Eu troquei o nome do canal na hora de fazer a deixa lá e tal. Ninguém recortou e botou na internet, né? Na rede social pra dizer, tá vendo, meu tá velho, não sei o que e tal. Poderia ser, né? Mas com as mulheres, se eu fosse uma mulher, provavelmente teriam pego aquilo, feito um corte e botado lá pra dizer que eu não sei narrar, né? Então, isso realmente é isso, né? E a rede social tem uma outra característica, que ela deu voz para quem nunca teve voz, né? Então, todo mundo hoje se acha no direito de comentar tudo sobre qualquer assunto, o cara sabe, o cara é catedrático, ele chama você de burro porque você tem opinião diferente da dele, e tá nisso aí, né? Quer dizer, o cara se acha no direito de julgar uma pessoa que ele não faz a menor ideia de quem é, ele não sabe a dificuldade que tem aquela função que aquela pessoa exerce, né? No caso aqui nós estamos falando de narradores, o cara não faz ideia do que é ser um narrador, de como funciona a estrutura, quem está falando com ele no ponto, quantas pessoas ele está comandando ali numa transmissão, e mesmo assim ele vai lá e julga, né? Fala, não sabe nada, burra, não sei o quê, errou aquilo. Enfim, exato. É isso, né? Não, e tem um lance que tem uma cobrança e bate na barreira e a narradora se confunde toda. Eu já vi esse lance 1000 vezes. E como é a voz só, toda vez o comentário que vem em cima, embaixo ou na descrição é sempre assim, olha, tá vendo que a mulher não pode narrar? É isso. E aí todas as mulheres pagam por causa de um erro de uma profissional em um momento. E aí eu já vi... É isso que eu tô dizendo. E os homens erram toda a transmissão e ninguém corta e bota lá, né? E a Renata Silveira diz isso. Quando o homem erra, aí é engraçado. Olha que engraçado quando o homem errou ali. Né? Ele trocou o nome do jogador, olha, Agora, a mulher quando erra, tá vendo? Não dá. Não sabe. A mulher não pode. Então é complicado. Enfim. E aí, você falou que já trocou o nome da emissora. E nós estamos aqui separados por uma parte do alfabeto, né? Na parte do alfabeto, estamos na N Sports, X. E você está no X Sports. É X Sports ou X Sports? Como é que a gente usa o X Sports, lá vocês de falam inglês. X. E o Sports também é como aqui, né? Com inglês, né? Em inglês. Perfeito. Então, X Sports. Como é que foi essa chegada na X Sports? Eu não vou te perguntar por que você saiu da Globo, mas a sua resposta que você já deu várias vezes você estava querendo ter mais tempo para ficar com a sua família, aproveitar os seus netos, enfim. E aí você vai para a X Sports. Como é que isso encaixa no seu novo momento de vida? Então, você sabe que quando me ligaram, um querido companheiro de muitos anos, que a gente trabalhou junto no começo da ESPN, lá em 95, né? Já tem 30 anos isso. E ele tá lá hoje como diretor de programação da X, né? Então ele me ligou e falou, Milton,
cara, nós estamos terminando de montar o canal, estamos precisando de um cara, de um nome e tal, é você o cara que a gente quer. E a minha frase para ele foi exatamente essa. Falei, olha, Henrique Meira é o nome dele. Falei, Henrique, é o seguinte, eu saí da Globo porque eu quero passar mais tempo com a minha mulher, eu quero viajar com ela, quero passar mais tempo com minhas filhas, eu tenho 3 e uma quarta que eu adotei, né, que é a filha da minha mulher, que mora na Irlanda hoje, eu tenho 2 netos, e disso eu não vou abrir mão. Falei, desse período que eu quero passar, não vou abrir mão. A gente pode estudar, fazer coisas que a gente possa fazer juntos, mas não vou aumentar meu ritmo como o ritmo que eu tinha na Globo. Porque na Globo era jogo assim, 3, 4 jogos por semana, viagem, 1, 2 viagens por semana. Muitas vezes, quando você tinha um grande evento, Copa do Mundo, Olimpíadas, você passava 40 dias fora de casa. Eu falei, isso eu não quero mais, isso eu não vou fazer mais. Eu falei, então acho que não vai interessar para vocês que eu tenha um ritmo menor do que eu sempre tive. Ele virou para mim e falou, peraí. 10 minutos depois ele me liga, não, a gente quer mesmo assim. Então eu acabei acertando com eles por causa disso, porque eu tenho um número limitado de jogos por mês, eu tenho, não tenho viagem, né? Porque a viagem que eu faço é de Jundiaí para São Paulo, que é onde eu moro, para transmitir os jogos aqui. E, Rodrigo, vou ser muito sincero para você. Eu nunca, não vou dizer nunca, mas poucos momentos na minha vida profissional, agora no começo do próximo ano eu faço 48 anos como jornalista, eu raramente fui tão bem tratado como estou sendo pelo pessoal da X. E não estou falando de grana, não estou falando de... Estou falando assim, do carinho que eles têm por mim, das coisas que eles me oferecem, das possibilidades que eles me oferecem para discutir escala, para discutir... Estamos pensando em programa mais para frente, enfim. Então, raramente na minha carreira eu fui tão bem tratado como estou sendo lá por eles. E foi assim, cara. Não vai aumentar demasiadamente meu ritmo de vida que eu vinha tendo. Só coloquei umas transmissões aí no meio. As possibilidades com as minhas crianças lá, com minhas filhas, com meus netos, com a minha mulher, vão continuar do mesmo jeito. Então foi por isso que eu resolvi topar. Eu já tinha recebido sondagens de outros lugares e tal, conversas, que não avançaram por causa disso, porque para pouca gente interessa ter alguém que não se dedique todo dia da semana para estar lá, né? E não é o meu caso. Então, eu fiquei com essa dúvida quando você acertou, justamente porque eu tinha ouvido várias das suas entrevistas falando sobre a vontade de desacelerar, mas que bom que casou. Casaram, né? Que bom que casou. E a X Sports, para quem não tem detalhes sobre a operação da empresa, ela está assumindo a faixa que era da MTV na UHF. Isso. Está assumindo, inclusive, o prédio que era da MTV. É o mesmo lugar, exatamente. Mesmo lugar. E a rede toda de redistribuição no Brasil, né? Tanto que ela tem hoje uma distribuição nacional maior que a Rede TV, por exemplo. Ela só perde para as outras 4, né? Mas ela tem uma distribuição praticamente no Brasil inteiro. E começa com vários direitos de transmissão interessantes, porque tem direitos sublicenciados da ESPN. Exatamente. Ou seja, competições internacionais de primeira prateleira do futebol europeu. A gente está fazendo espanhol, inglês, o alemão, o italiano, o português, o campeonato português. Estamos fazendo a 2ª divisão da Inglaterra. E não só isso, né? Está fazendo o Diamond League do atletismo, tem torneios de tênis, tem torneio de natação, enfim. Basquete, devemos entrar na NBB quando começar a próxima temporada, enfim. Então tem muita coisa legal, a ideia é crescer, né? E eles estão muito animados, porque o canal está no ar aí praticamente um mês, né? E as audiências têm sido muito boas, a gente tem tido resposta muito bacana do público, enfim. Acho que estamos entrando num espaço que havia no mercado para esse tipo de coisa. E o teu par comentarista é o Mauro Betti. É um deles, né? O mais constante, digamos, é o Mauro Betti, mas já fiz jogos com outros caras lá. Que também está na N Sports. Né? Que isso. O Mauro não dá para saber onde ele não está. Eu sei que ele não está na Globo, mas de resto ele é o único. Ele está em todo lugar. E aí você está com o Mauro e o elenco da X Sports. Mas é legal que o canal tenha começado com essa cartela de competições, né? Porque quando a gente vai avaliar essa potência, digamos, de um canal, é basicamente quem são os seus rostos e quais são os seus direitos. Quem tem Milton Leite, Mauro Betti, quem tem esses campeonatos tem o que oferecer. E sabe, Rodrigo, sem querer te cortar, mas fazendo um parênteses, há uma coisa muito interessante com o Mauro Betti, porque a gente se conhece há muitos anos, né? A gente nunca trabalhou junto em transmissão de futebol para valer. O que a gente faz, já faz 8 anos que a gente está fazendo juntos, é um videogame, que é o antigo PES, né? Que é o Pro Evolution Soccer, que agora chama eFootball, né? E a gente grava já há 8 anos, então nós estamos juntos no videogame e nunca tínhamos feito um jogo ao vivo de gente real, né? Então esse encontro também está sendo muito legal, porque o Mauro é uma figura que eu adoro, né? A gente tem muita afinidade nas coisas que faz e tal, e as transmissões com ele têm sido muito gostosas. E os gamers já conhecem o casamento das vozes. Na rede social é muito engraçado, os caras entram lá pra comentar jogo que eu faço com ele. Pô, tô me sentindo vendo o PES aqui, tô me sentindo jogando videogame, é muito legal. Mas na gravação vocês gravam juntos ou totalmente separados? A gente grava todo ano,
Agora nós estamos gravando 2 vezes por ano, né? Porque agora o jogo ele nem é vendido mais, ele tá de graça na internet e tal. Mas então a gente gravava uma vez por ano. Agora estamos gravando em 2 sessões. A gente faz agora em outubro, inclusive, a gente tem uma sessão marcada. Eu gravo em geral 5 dias, 4 dias, né, da semana. Um deles sempre é com o Mauro. Dos dias de gravação, porque a gente faz coisas que vão juntas, né, na mesma gravação dentro do jogo. Mas em geral ele grava separado, eu gravo minha parte, o jogo se encarrega de juntar. Mas tem um dia da semana que a gente grava junto. Isso já me surpreende, porque na minha leiguice eu achei que você gravava todas as suas falas, as suas 5 mil, 10 mil, sei lá quanto, que deve ser muita fala que você grava pro game, né? E aí o jogo mistura ali, né? Faz aleatoriamente maior parte dela mistura sim, maior parte dela sim, mas tem algumas piadinhas ali algumas que piadinhas, são... umas brincadeiras, que a gente tem até uma certa liberdade para mudar o que está no texto, né? Que a gente faz junto. Legal. Esse parênteses, ele é muito legal. Quanto que o game te gera de notoriedade, de interações diferentes? Porque curioso, é um público diferente da televisão, né? Quando eu comecei a gravar videogame, eu gravei o FIFA, foi o primeiro que eu fiz, e fui o primeiro a fazer isso no Brasil, né? Ou seja, o que eles chamam de localização, quando você traz uma voz do país para narrar o jogo que é vendido naquele país, né? Então o FIFA 1999, foi o primeiro que saiu com a minha voz, é o primeiro videogame localizado de futebol aqui no Brasil. E foi muito gozado. Quando eu comecei a gravar o FIFA, as pessoas que jogavam videogame falavam, pô, mas esse cara aqui... Aí me via na televisão, pô, mas é o cara do videogame. E o contrário também acontecia, né? O cara que me via na televisão falava, mas ele tá no videogame também. Então eu percebi que havia públicos diferentes. O cara que joga o game de futebol, não necessariamente ele assiste jogo na televisão, ou ele curte futebol do jeito que a gente curte, né? Ele gosta de jogar, ele gosta do movimento do jogo. Então eu percebi que eu acabei com essa coisa de gravar videogame atingindo um público que não era exatamente o público que eu tinha na televisão. Isso é muito curioso. Hoje as coisas já se misturam mais, né? Porque já faz muito tempo que eu faço isso. Mas tem públicos diferentes para as duas coisas. E tem uma preocupação que a gente, enquanto profissional, acaba tendo que ter, gostaríamos de não ter, mas temos que ter, que é com a nossa marca, né? Você falou já sobre a emissora que contrata com base no número de seguidores. Óbvio que é melhor que ela contrate primeiro pensando na competência, na capacidade, etc, mas no fim do dia, quem tiver mais seguidores... Tem uma realidade nova aí, né? Tem uma realidade nova, que é inevitável. Quanto que você... Bom, se você está na televisão fechada, você está no game, você tem 2 públicos aqui que você já construiu. Mas e nesse campo de rede social, quanto que você conseguiu se acostumar, se desenvolver? Quanto que você gosta de estar nesse ambiente? Ô, Rodrigo, você sabe que quando eu comecei a fazer isso, quando as redes começaram a ganhar uma certa força e tal, primeiro era o Facebook, depois veio o Instagram, onde hoje eu tenho mais liberdade, mais fluxo, digamos assim, né? A minha ideia era basicamente divulgar o que eu fazia. Comecei no Facebook muito para encontrar pessoas, para encontrar amigos e tal, tanto que o meu Facebook hoje ele é fechado, não tem acesso livre das pessoas. E aí quando eu entro no Instagram eu percebo que ali era um espaço para divulgar o que eu ia fazer. Então basicamente eu divulgava escalas, né? De vez em quando botava uma coisa ou outra e tal. A partir do momento que eu fui para a TV Globo, né, que é uma potência em termos de alcançar as pessoas, né, aquilo cresceu muito, né? De vez em quando eu faço uns comentários lá, comento coisas que não são de futebol, de esporte, comento política, comento outras coisas da sociedade e tal. Mas não é assim eu não vivo para aquilo, né? Eu não fico botando post todo dia, não me vejo obrigado a fazer aquilo. Mas eu vou lá ler os comentários. Antigamente os caras iam bater em mim lá nos comentários, eu discutia, batia a boca. Hoje não, hoje eu vou lá, o cara me xingou, eu vou lá e bloqueio. Se tem briga entre eles nos comentários, eu bloqueio todo mundo. Enfim, eu sou meio linha dura com o povo hoje lá no Instagram. Mas mesmo assim, né, com a popularidade que a televisão dá, e hoje eu tenho 450 mil seguidores, eu acho, no Instagram, uma coisa assim. Então você percebe que ali tem uma repercussão, né? Então agora, quando, por exemplo, teve o primeiro movimento de eu sair da TV Globo em agosto do ano passado, foi uma comoção nas redes e tal, as pessoas ficavam chorosas lá porque eu estava saindo. Quando surgiram trabalhos, por exemplo, em janeiro, fevereiro, eu fiz um trabalho para o UOL, eu transmiti jogos do Campeonato Paulista para o UOL, né? Também foi uma comoção, as pessoas, pô, que bom que você voltou, você desistiu da aposentadoria. Embora eu nunca tenha falado em aposentadoria. Nunca falei em aposentadoria. Você só falou que queria ficar com os netos. Exatamente, queria mais tempo, que é diferente. Diferente de se aposentar. Mas as pessoas diziam que eu tinha me aposentado. Tá vendo? Falou que ia aposentar, tá aí transmitindo o jogo, não sei o quê. Então, assim, eu tenho feito trabalhos esporádicos, como fiz para o UOL, tô fazendo agora para a X, que é uma coisa um pouco mais permanente, digamos assim, né? A gente fez um contrato de 2 anos. Mas tem um rebuliço ali, né? Quando quando tem algum movimento importante na minha vida, como houve a saída da Globo, depois a ida para o UOL, agora
a X e tal, tem um reboliço. E nesses trabalhos, eles te exigem ou estimulam, dá uma postadinha. Não, nunca ninguém me pediu isso, mas eu sei que faz parte, né? Sim. Por exemplo, quando a X começou, ela tinha tem ainda menos seguidores do que eu tenho no Instagram. Então não custa nada, né? Eu colaborar, eu entrar junto, eu divulgar, enfim. Eu acho que faz parte até, porque eu quero que o canal faça sucesso, e eu sei que as redes sociais têm uma importância nisso hoje, né? Então eu acho que faz parte da minha colaboração lá com eles. Essa adaptação, ela faz parte, né? Não tem jeito. Porque a gente falou dos pontos negativos da rede social e como ela contamina o debate, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar dentro, né? Pois é. A gente tem que estar dentro desse debate. Até para saber o que está acontecendo nesse mundo das pessoas que te assistem, né? Que te acompanham e tal. Eu acho importante saber qual é o termômetro ali do que está acontecendo. Eu confesso que na pandemia ali eu comecei a cansar. Cansar mesmo, assim. Acho que não tanto por causa do conteúdo da rede social, mas pelo momento que a gente vivia, sabe? E de 2021, 22, 23, eu dei uma sumida, assim. Eu cansei, e o tal do hate, né? O ódio que as pessoas manifestam contra a gente, ele é muito frequente e ele bate o tempo inteiro, sabe? Você não fez nada, você não disse nada, você não publicou nada, e alguém tira um minuto do dia pra ir lá e fala assim, cara, você é qualquer coisa. Quanto que isso te pega? Me pegou mais, Rodrigo. No começo, quando eu comecei a entender esse mundo e você começa a participar, né? Porque assim, eu tenho muita curiosidade, qualquer coisa que eu publico, de ir lá ver os comentários, né? Ainda mais agora que a X faz um trabalho forte nisso, então quando vai sair um gol, que o cara tá no estúdio, vai sair um gol, tem um pênalti lá, você sabe que vai sair o gol. O cara vem me filmar para depois botar na rede social e tal. Então tem uma repercussão grande nesse tipo de coisa. No começo, né, os primórdios lá das minhas participações, quando entrava alguém lá, pô, você tá velho, você não serve pra isso, tem muito cabelo branco, vai parar, vai cuidar dos netos, né? Eu ia lá e discutia com o cara e batia, xingava e não sei o que e tal. E uns tempos pra cá, eu falei, cara, o cara tá. É isso que o cara quer, né? O cara quer que eu vou lá e responda pra ele, xingue ele e tal, pra depois ele mostrar pra todo mundo que ele teve uma resposta a mim. Então eu não faço mais isso. Quando tem um episódio desse, eu simplesmente vou lá e bloqueio. E é muito engraçado. A rede social é uma coisa muito engraçada também, né? Porque às vezes você faz qualquer comentário, aí começa, vai lá e fala, não, realmente você tá certo. Vem outro, fala, não tá certo nada, eles começam a bater boca entre eles nos comentários, é muito engraçado, né? Aí quando descamba pra baixaria, eu vou lá e bloqueio todo mundo, né? Não tenho o menor pudor nisso, não. Não faço rede social para ter número de seguidores, então eu acho que eu bloqueio mais gente do que me acompanha todo dia lá. Mas eu antes me incomodava muito, me incomodava demais quando as pessoas iam lá pra falar, pô, o cara perde tempo pra vir aqui bater em mim na minha rede social, né? Aí eu começo a bloquear. Aí as pessoas falam, ele bloqueia, não tem democracia. Eu falei, não, querido, aqui é a minha rede social, é como se fosse minha casa. Na minha casa fica quem eu quero, né? Então, se não tá se comportando, eu boto pra fora mesmo. Então, hoje em dia eu não ligo muito, eu tomo a iniciativa de ir lá e tirar as pessoas fora. No Twitter tem a opção do silenciar, que eu gosto mais, porque o bloqueio, o cara sabe que te pegou, sabe? Ele sabe que te incomodou. Mesmo que seja durante um segundo, ele sabe que ele te incomodou. O silêncio, ele recebe a total indiferença. Então eu gosto do silêncio. Sabe que eu tive Twitter muito tempo também. Acho que foi até a primeira que eu tive. No começo era o Twitter. Mas eu também saí de lá porque era uma terra de ninguém, né? Todo mundo batia em todo mundo, o cara xingava você de tudo que era nome. Eu falei, não é pra mim. Aí pulei fora, abri mão do Twitter. São redes sociais muito complicadas de existir. Mas ao mesmo tempo, e agora com veículo, com entrevistas, isso aqui puxa audiência, né? Sem dúvida. Divulgar nesses ambientes puxa audiência e tem gente boa lá dentro. Sem dúvida. E tem gente lá que quer acompanhar de fato o seu trabalho. Então é difícil e... Não, e é a maioria, né? Eu sei que é a maioria. Por exemplo, as pessoas que gostam de mim, como eu disse, eu tenho mais de 400 mil seguidores lá. Quem gosta de mim ali é muito maioria, muito maioria. Então, é para essas pessoas que eu quero falar, né? Que é uma maioria silenciosa. Exatamente. É por isso que a gente não percebe que essas pessoas estão lá. Mas é um ambiente realmente desafiador. E aí vamos voltar um pouquinho para X Sports, que a gente estava falando sobre ela, abrir um parênteses para falar do game, vamos para a carreira, vamos voltar para a televisão. Hoje a gente tem um cenário de mídia que está claramente mais fragmentado, ou seja, tem X Sports, N Sports, Cazé TV, Gold, TNT, GE TV, né, que é um braço da Globo para a internet, com figuras que a gente não imaginava ver trabalhando na Globo até outro dia. Bruno Formiga, Jorge Igor, Luana Maluf, enfim. Ao mesmo tempo, esse ambiente de cobertura é um ambiente que
eu acho que ele é menos glamourizado do que era a televisão aberta dos anos 90, né? De muito dinheiro, de muita audiência. Fragmentou, descentralizou. Quanto você acha que esse novo cenário de trabalho é legal de trabalhar? Como que você compara esses dois mundos que você viveu e agora está começando a viver? Tem algumas coisas que são interessantes de a gente observar, né? O primeiro é o número, né, de pessoas trabalhando, é o número de veículos transmitindo, aberta, fechada, streaming, YouTube, enfim. Até essa coisa da X é uma coisa interessante, porque ela trouxe de volta para o noticiário a TV UHF, né, que é uma coisa do meu tempo antes da TV a cabo, né? A gente tinha a TV HF. O HF, que é o quê? É uma TV regional. É uma TV que pega a Grande São Paulo, basicamente, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? A antena dela é de São Paulo. Mas é claro que hoje a X, assim como a MTV já tinha, né, eles têm retransmissoras, né? Então, muitas cidades do interior têm, o Brasil inteiro tem retransmissora, e então esse sinal acaba extrapolando muito o que seria a ideia da TV regional, né? Até isso voltou com essa coisa da X Sports, né? E eu exatamente não sei como é que vai ficar esse mercado, porque ele está se dividindo muito. Algumas coisas positivas, está abrindo muito lugar de trabalho, né? Tem muita gente trabalhando que não estaria aí se a gente tivesse o quadro de 20 anos atrás. Então isso é uma coisa positiva, embora eu repita também essa coisa de crescer muito rápido o número de vagas, você vai pegando gente de todo jeito e muitos são curiosos, não tem capacidade para fazer aquilo que estão fazendo, mas estão fazendo. Para quem assiste, eu acho que é ruim, né? Porque se você vai pensar, hoje joga o Palmeiras. Pô, onde é que eu vou ver o Palmeiras? Tá na Cazé, tá no YouTube, tá no Cabo, tá no Premiere, tá na Globo, tá na Record, enfim. Até o Campeonato Brasileiro agora se dividiu em duas, né? Em duas transmissões. Então, acho, para quem está assistindo, é difícil de saber, né? Ou você tem que assinar mais de um veículo, ou você tem que ficar procurando para saber onde é que tá, porque nem sempre o jogo do seu time está sempre no mesmo lugar, está cada hora num lugar, né? Então, para quem assiste, eu acho um pouco mais complexo. Mas acho que é uma realidade que não tem volta, né? Eu acho que a abertura que a internet deu, principalmente com a qualidade que ela tem hoje, né? Porque se você pensar num quadro de 15, 20 anos atrás, você não tinha internet com a qualidade que tem hoje para você botar uma transmissão de televisão no YouTube, por exemplo. Antigamente não dava para fazer isso, porque a internet não resistia naquela época. Hoje consegue. Então acho que tem tanta coisa acontecendo que é difícil até prever para onde vai esse mercado, para onde vai essa esparramada, né, dos direitos para todos os lugares. Tanto que hoje a própria Globo, né, que sempre foi a dona da bola nesse mercado, nem ela mais briga por exclusividade, porque ela sabe que hoje em dia, para os vendedores de direitos, nem é muito negócio você botar num lugar só, né? Você quer esparramar, pega vários públicos, o YouTube pega o pessoal mais jovem, tem o streaming, enfim. Então acho que é difícil imaginar para onde vai, mas acho que tem pontos positivos, pontos negativos desse emaranhado que se fez aí. É verdade. Pegando esse ponto negativo que você cita da dificuldade de saber onde passa, eu acho que isso pega muito para um campeonato já consolidado como o Campeonato Brasileiro. Aí é complicado mesmo, porque ele passa em Globo, Record, YouTube, Cazé, né? Cazé no YouTube. E aí, se você quer acompanhar, é o do mandante ou é o do visitante? Exatamente. Então, essa confusão, ela pega o Campeonato Brasileiro. Agora, na competição internacional, é legal essa esparramada para X Sports, por exemplo, para N Sports, que também tem direitos internacionais, porque ela acaba, não sei se democratizando é a palavra, mas ela facilita esse acesso a competições que antes você só poderia ver na ESPN. E aí quem está assistindo está falando, pô, mas isso é bom para a ESPN? É bom, porque ela está sublicenciando. Ela tá ganhando com ela isso. Ela está ganhando dinheiro com isso. E assim, tem uma coisa que talvez as pessoas não saibam, tem escolhas, né? Então, por exemplo, tem campeonatos que a ESPN vendeu para a X, em que a primeira escolha é dela. Então ela pode escolher o melhor jogo da rodada. Isso. A segunda é da X. Tem campeonatos que a primeira escolha é da X, então ela escolhe melhor do que a ESPN. Enfim, então tem um processo interno aí também de discussão dos direitos entre os canais, né? Que é o chamado PIC. Exatamente. Né? O primeiro pique, o segundo pique. Exatamente. Ou seja, chega a rodada e a emissora tem ali a aí preferência. Aí fala, eu quero esse jogo. Então esse jogo a X não pode pegar, ela tem que pegar um outro que vem abaixo. O segundo. Então, e Campeonato Espanhol, quem pega o Real e quem pega o Barcelona, né? Vai fazer esse rodízio entre essas partidas. Então, e até essa foi um dos rumores que eu vi passar por rede social que eu achei meio absurdo, assim. Não, a X Sports, ela é da ESPN, porque, tá vendo? Os mesmos direitos que estão em um estão na outra. É sublicenciamento, gente.
A X compra os direitos. Né? O direito é comprado pela ESPN e a ESPN revende parte deles para a X com essas regras. Colocando algumas condições. Exato. Regras, né? E é o tipo de sublicenciamento que a Globo já fez com a Band nos anos 2000, com a Record nos anos 2000. Com a TV Jovem Pan. Eu comecei na TV Jovem Pan transmitindo o Campeonato Paulista, que era sublicenciado pela Globo. Exato. A gente fazia um jogo, acho que de sábado à tarde, ou a Globo fazia sábado à tarde, e a gente transmitia um jogo no domingo de tarde, que era um jogo que nem ia para a rede, a gente botava no satélite, que era uma coisa que você pegava com parabólica. Né? A própria TV Jovem Pan, eu comecei assim. Começa assim. Exato. Que é um jeito que as novas emissoras têm de conseguir direitos relevantes, pagando relativamente menos, só que sem ter a exclusividade, né? Porque você teria que pagar muito mais para ter aquele direito só para você. O meu ponto de interrogação é mercado publicitário. Onde eu não sei se esse mercado vai se sustentar no longo prazo, é se vai ter verba publicitária para todos esses canais. Porque que a Globo vai se manter, a gente sabe disso, né? Porque tem TV aberta, tem fechada, então eles fazem um pacotão de... Agora estão no YouTube. Estão no YouTube também, então eles fazem um pacotão de direitos e eles levam para o mercado publicitário, captam o valor e está tudo certo. Mas tem mais custo também, né? Agora, quando a gente vai falar desses novos players, eles têm que também achar essa entrada no mercado publicitário para conseguir captar. Eu acho que esse é o ponto que vai determinar se as empresas vão ter continuidade ou não. É quem vai conseguir verba publicitária para sustentar seus negócios. E aí tem essa vertente das bets. Eu não vou te pedir aqui uma análise de se as bets vão financiar ou não, mas quanto que essas bets já chegaram em você? Você já recebeu proposta de, olha, queremos que você seja o embaixador de tal bet? Eu nem sei se você é. Não sou. Não é. Sou. Quanto que as bets já chegaram no Milton Leite? Olha, eu recebi sondagens, nada muito profundo, nada muito sério, mas eu recebi algumas sondagens, né? Você fala com alguém que te conhece, alguém que te empresaria em outras funções e tal, mas eu sempre fiz questão de dizer que não faço, né? Propaganda de bet não faço. Não tenho nada contra quem faz, cada um sabe da sua vida, mas eu não faço. E é impressionante como as bets meio que dominaram o mercado, né? Todos os clubes da primeira divisão têm uma no peito. Os patrocínios dos campeonatos nas televisões tem 2, 3, né? Empresas de apostas. O campeonato é patrocinado por uma empresa de apostas, enfim. E eu também tenho muita curiosidade para saber até onde isso vai, né? Porque eu tenho lido muito sobre isso e se fala em bilhões, né, sendo movimentados por essas empresas, gente perdendo muito dinheiro em apostas para essas empresas, influenciadores ficando milionários com essas empresas e tal. Então eu também tenho muita curiosidade de saber até onde isso vai, né? Não sei o quanto essa corda estica, né? E aí entra a coisa da televisão, né? De quem transmite esporte em televisão, streaming, enfim, seja lá onde for. Porque eu também não sei se tem dinheiro para todo mundo, né? Se esse dinheiro é inacabável que vai se continuar investindo. Eu acho que a gente está vivendo um ponto aí de inflexão desse mercado para saber para onde vai, né? Se todo mundo vai continuar vivo, se uma parte vai ter que parar, se todo mundo resiste. É isso, porque como os patrocínios eles vão subindo de valores, as outras marcas não acompanham o ritmo das bets. A gente vê isso nos clubes, por exemplo. Né? Quando Flamengo e Betano fecham um contrato que fecharam, outros setores não têm verba para acompanhar. Ou não querem, porque não acham que vale o investimento. Né? Uhum. Não estou dizendo aqui que, sei lá, o McDonald's não tem dinheiro. Teria, mas não quer fazer um investimento desse tamanho num clube por qualquer motivo que seja. Quando a gente pensa nas mídias, é difícil de imaginar que cada um desses canais não vá fechar a sua conta ou grande parte dela com uma bet, Uhum. né? Porque as bets estão em todos os lugares. E aí veio essa curiosidade de quanto que você, pessoa física, já foi procurado. Essa opção de não anunciar, ela é baseada em quê? Olha, Rodrigo, basicamente porque se você pega os números das pessoas que perderam dinheiro com apostas, é um negócio inacreditável. E toda semana sai uma matéria a respeito disso, ou de quantas bets estão ganhando, ou de quantas pessoas estão perdendo por causa das apostas. Você sabe que eu fiz um trabalho recente em que toda noite eu tinha que deixar o meu carro no estacionamento, em frente ao lugar onde eu estava indo, e toda noite eu chegava lá, quando tinha jogo, né? E tem jogo quase toda noite. O cara que toma conta do estacionamento, o manobrista lá, todo dia ele me fala, pô, já apostei, não sei em quem, no Corinthians, amanhã, hoje eu botei uma grana no Santos. Eu ficava pensando assim, quanto esse sujeito deve ganhar por mês? Um manobrista de estacionamento à noite. 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, talvez, né? R$5.000 por mês, pensando em o cara ganhando bem, porque não deve ganhar tudo isso.
E esse cara, todo santo dia que tem jogo, ele tá apostando no negócio. Ele não deve ganhar, né? Porque quem ganha é minoria, normalmente quem ganha é o dono da bet, né? Então, essa é uma das razões que me leva a não fazer. Como eu não faria, por exemplo, propaganda de bebida alcoólica, eu não faria propaganda de cigarro, nenhuma dessas que causam problemas às pessoas me interessa, né? Minha vida foi pautada por uma outra coisa, por outro tipo de ética, né? Então, à medida que eu vejo todo dia no noticiário uma bet ganhando milhões, o influenciador que faz propaganda da bet e o cara ganha na desgraça do outro, né? Porque o cara que a gente vê, o influenciador que tem um carro de R$1,5 milhão porque ele ganhou dinheiro com a bet, ele ganha, quanto mais a pessoa perde, mais ele ganha. Eu acho isso inacreditável, alguém conseguir sobreviver no final do dia pensando nisso, né? Pô, tô ganhando dinheiro aqui, o coitado ali que tá perdendo, o coitado que já não tem nada, tá perdendo dinheiro dele para eu ganhar, né? Então, por tudo isso, né? Por todas essas questões que não são só financeiras, mas são éticas também, é que eu não faria e não faço e não vou fazer, enfim. E o esporte é um cavalo de Troia, digamos, porque a publicidade ela incentiva via esporte para dizer assim, olha, entre aqui na minha casa de aposta e aposte no seu time, na vitória. Mas, na verdade, o que ela quer é que você entre na casa de aposta e encontre ali o link para ir para o cassino. É isso. E aí no cassino tem o tigrinho, tem o outro. E nesses jogos, a chance de vitória ela é ainda mais baixa do que num jogo de aposta esportiva. E nada para mim é mais hipócrita, né, do que as propagandas que a gente vê na televisão. Não, aqui a sua aposta é segura. Não tem nada seguro, o cara vai perder o dinheiro dele ali. Então, de segurança não tem nada, né? Exato. Nada. Exato. Eu tô numa fase nova profissional e, assim, eu juro que a minha última instância é aceitar um patrocínio de casa de aposta. Assim, eu realmente não gostaria, pelos mesmos motivos. E aí as pessoas me perguntam, inclusive, lá na X, agora quando eu comecei lá, né? Muita gente me encontra, pô, e esses caras vão fazer propaganda de bet? Eu falei, o problema não é meu, o problema é deles. Sim, a empresa não tá tomando uma decisão. E acho que hoje em dia não tem jeito, nesse mercado que a gente está vivendo, de você recusar patrocínio de bet. Todas as televisões têm. Eu falei, eu não faço propaganda. Inclusive, vou abrir uma questão aqui que não deveria, mas vou falar. Eu botei em contrato que eu não faço propaganda. Vamos imaginar que eles façam lá uma ação dentro de um jogo qualquer com uma bet. Comigo não vai fazer. Pode fazer com qualquer outra da equipe, com alguma coisa gravada. Comigo não vai fazer, porque eu não faço. Ou seja, aquela parte tradicional, assim, de, olha... Testemunhal, né, que a gente chama, né? Tem as odds para um, as odds para o outro, faça sua aposta em qualquer lugar, nesse momento você não participa. Sua voz some. Eu espero chegar nesse momento de vida para poder ter essa posição, assim, impenetrável. E olha que recentemente uma agência me procurou, me perguntou, você faria propaganda para bet? Depende, para não dizer nunca, assim, qual é a mensagem que vai se passar? Dá para ser alguma coisa de conscientização, mas claramente não era. Eu falei, então não é para mim, não. Como eu disse, essa é uma questão minha, não estou criticando ninguém que faça, que deixe de fazer. Isso é assim, difícil. E é difícil você recusar, porque é muito dinheiro, eles chegam com um canto da sereia. E porque parece também que é quase que a única fonte de financiamento do mercado. Pois sabe? De repente virou, né? De repente virou, seja pelos valores praticados, seja porque outros segmentos não estão patrocinando. Mas o que me parece também é que a gente já passou de um ponto em que virou uma coisa meio, não é um tabu ainda, mas já virou uma coisa meio mal vista, sabe? Uhum. Então, já são muitas, eu já ouvi o que você está me dizendo de outros influenciadores, jornalistas, pessoas de relevância pública, dizendo, não, eu não faço. E as pessoas que não fazem já começam a se separar, sabe? De quem faz e é aberto, e aposta mesmo, confia e tal. Eu acho que a casa de aposta ela já está nesse mesmo cesto da bebida alcoólica, do cigarro, talvez até pior do que a bebida alcoólica. Então, é complexo. É complexo. E é uma coisa, só para um último adendo, é uma coisa global, né? Eu estava assistindo, você assiste esses campeonatos que eu estou transmitindo da Europa, em todos eles, alguém tem patrocínio de bet, o campeonato é da bet, o juiz está com um negócio de bet no peito. É um negócio que parece meio global, né? Tá em todo lugar. E também, assim, eu não quero também que a gente aqui queira fazer um discurso do tipo, não aposte. Não é isso. Mas você consegue apostar com um limite? Você sabe que isso não é um investimento, que isso é uma diversão, é um entretenimento. De perder é muito maior do que de ganhar. Né? Exato. Assim, se você quiser pegar um dinheirinho seu, em vez de gastar com algum entretenimento, gastar com isso como entretenimento, tá bom. Beleza.
Só não seja enrolado. E só não deixa isso sair do controle, porque isso vai virar um vício, entendeu? Esse é o tipo de propaganda que eu faria. E esse é o problema. Só que nenhuma casa de aposta... Vai querer, né? Esse garoto propaganda, entendeu? Que diga assim, não, consuma meu produto, mas só para você saber, essa é uma grande dificuldade. E nessa, você não faz casa de aposta, mas publis, eu até soube, quando a gente estava marcando a entrevista, que você tem uma pessoa para cuidar da sua agenda, e ela tá encarregada também de fazer a sua comercialização de patrocínios pessoais, marcas, enfim. Até tá, mas tem aparecido pouca coisa, até talvez porque eles saibam das minhas restrições. Por exemplo, na Globo, quando a Globo abre, já nos últimos anos, isso que eu estava lá, a coisa de poder fazer testemunhal nas transmissões, que antigamente não podia fazer nada, né? Eu cheguei a fazer uma ou duas coisas lá, mas eram textos assim muito curtos, muito enxutos e sem aquela cara de publicidade, né? Era muito mais chamando para alguma coisa e tal. Cheguei a fazer algumas coisas, até na Olimpíada ainda, que foi meu último evento lá, chegamos a fazer algumas coisas. Mas assim, não é meta desse pessoal que trabalha comigo de vender esse tipo de coisa. Se aparecer, a gente discute, vê o que é, como é que vai ser feito e tal, senão... Não, mas na verdade eles fazem muito mais para mim, mestre de cerimônia em eventos, participar de outro tipo de ação, né? Que resulta em ganho financeiro também, mas publicidade mesmo, depois que eu saí da Globo, ainda não fiz nenhum. Muita gente te pergunta por que você saiu da Globo, mas eu quero te perguntar como é que está a sua vida hoje, depois da Globo, né? A gente já falou de ex-sport, de publicidade, de várias questões, mas eu posso dizer por mim, eu estava lá até 4 meses atrás, estar na Globo é muito bom porque, ao mesmo tempo que ela te promove, tem também um lado que ela te limita de certa forma, porque você pode participar de um podcast, melhor não, porque... Não é da casa. Não é da casa, e talvez eles te façam uma pergunta que você responda e vai virar um trecho que viraliza e dá problema. Então, ela te promove, mas ela te limita de certa forma. Isso era a minha experiência enquanto funcionário de baixo escalão e mal remunerado. Brincadeira, chefe. Isso, chefe. Como é que é a vida para você no seu pós-Globo? Ô, Rodrigo, você sabe que eu nunca me preocupei muito com essa coisa da Globo censurar ou não censurar, deixar ir, não deixar ir e tal. Eu entendia a posição da Globo nesse sentido, né? Primeiro, porque ela me pagava um salário espetacular, não tenho a menor reclamação sobre isso. Ela me dava condições de trabalho muito boas. Eu viajava, né? Fui para muitos lugares do mundo graças aos eventos que a Globo me escalou para fazer. Eu entendo porque a Globo faz isso, ou entendia quando eu estava lá, porque agora não sei se as coisas continuam do mesmo jeito, como, assim, olha, eu estou te pagando muito bem, eu estou te dando todas as condições, então você tem que estar aqui com a gente, não tem que ir lá dar colher de chá para concorrente ou para quem pensa ser concorrente da gente. Então isso nunca me preocupou muito. Mas é claro que a partir do momento que eu deixei a Globo, e está fazendo 1 ano e pouquinho que eu saí, eu passei a me sentir mais leve, né? Primeiro porque a vida que eu escolhi foi uma decisão dificílima sair da Globo, dificílima. Eu passei 1 ano conversando com a minha mulher, que é uma parceiraça, né? Falando para ela, caramba, não sei se ainda me interessa ficar na Globo, mas em compensação tem o salário que é maravilhoso, não sei o quê. Até quando chegou no final de 2023, a gente discutiu isso o ano inteiro. No final de 2023 eu falei para ela, então é o seguinte, eu vou chegar lá, começo do ano que vem eu vou falar com os caras que eu vou sair, que eu quero sair. E foi exatamente assim, começo de 2024, fevereiro de 2024, teve as primeiras conversas, depois a gente fez mais 2 reuniões e decidimos como seria a minha saída. Até isso foi muito legal, Rodrigo, e eu agradeço muito a Globo por ter sido assim. Pouca gente, se é que teve alguém, mas pouca gente teve a saída que eu tive da Globo. Como é que foi? Eu cheguei lá e falei para eles assim, olha, eu quero sair por causa disso, quero passar com meus netos, com meus filhos, blá, blá, blá. Mas eu não quero chegar amanhã, entregar uma carta e ir embora. Eu quero que vocês me digam o que é confortável para todo mundo. Então, se vocês quiserem que eu saia já, eu saio já. Se vocês quiserem que eu fique até o final do ano, para vocês pensarem na sucessão, botar alguém no meu lugar, eu fico até o final do ano. Eu gostaria de sair na Olimpíada, que é um tremendo evento, é o evento que eu mais gosto de fazer e tal, a gente vai transmitir, e eu encerraria na Olimpíada junto com a Olimpíada. Eles discutiram, conversaram e vieram. Um dia a Joana Timóteo, né, que era a diretora de eventos da época, hoje ela está até na área de entretenimento lá da Globo, ela virou para mim num almoço aqui em São Paulo e falou assim, vai ser do jeito que você falou que quer que seja. Nós vamos te dar a Olimpíada como último evento, nós vamos juntos até lá, vamos divulgar junto a sua saída, vamos até a Olimpíada e a partir dali cada um saiu com o seu caminho, não sei o que e tal. E foi exatamente assim. E não bastasse isso, né? Eles me deram a abertura da Olimpíada para fazer em Paris.
Eu não sei se seria eu se não tivesse esse episódio da minha saída, né? Se eles não botariam uma outra pessoa. Mas eles me escalaram, eu e o Luiz Roberto, o Luiz na Globo, eu no Sport TV, para fazer a abertura lá em Paris, embaixo daquela chuva, aquele desfile de barcos pelo Rio Sena. Voltamos no dia seguinte, já na domingo, a abertura foi na sexta, no domingo eu já estava narrando no Rio de Janeiro a Olimpíada. No penúltimo dia da Olimpíada eles disseram, bom, então para domingo você não tem escala, essa transmissão que você vai fazer agora, eu nem lembro o que era, sei lá, atletismo, enfim, vai ser a última que você vai fazer na Globo. E tá bom. Encerrei a transmissão, entreguei para o Odinei Ribeiro, que é um amigaço meu, ele vinha na sequência para fazer um jogo de basquete, me despedi no ar, coisa que não estava nem programado, o cara na hora ela virou e falava, senta lá, Odinei, se despede lá, explica para todo mundo. Enfim, aí eles me botaram para fazer a abertura lá em Paris, voltamos, fizemos. No penúltimo dia da Olimpíada, eles disseram que seria a minha última transmissão. E o coordenador, virou para mim e falou, vai lá na frente da televisão, lá na câmera, e fala alguma coisa, fala que é o seu último dia, fala como é que você está se sentindo. Eu fui, falei, o Odinei estava do meu lado, chorei a beça no ar e tal, acabou, peguei minhas coisas. Aí veio uma produtora e falou, o pessoal pediu para você passar ali no térreo do prédio para pegar não sei o que lá. E eu, muito bobo, né, na hora, desci com ela. Quando eu saio, o prédio do Esporte da Globo no Rio é um prédio enorme, e ele tem um átrio no meio assim, e ele é vazado até o teto. E são 6 andares, né? E os andares têm visão para aquela parte de baixo, para aquele pátio lá embaixo. A hora que eu entro ali, todo mundo que estava trabalhando no prédio estava ali, em todos os andares tinha gente, toda a equipe do Sport TV estava ali, a direção inteira do Sport TV, o Renato Ribeiro, a Joana, o Jorge Guilherme, estava todo mundo ali, me aplaudindo. A hora que eu entro no átrio, estava todo mundo batendo palma para mim. Eles levaram para o Rio a minha esposa, que não estava lá no Rio comigo, eu estava fazendo tudo sozinho lá. Na véspera, eles levaram minha mulher para o Rio. E quando eu entrei lá, estava lá também para participar do negócio. Então, assim, foi uma saída. Quando eu vim a São Paulo, devolvi as coisas que eu tinha ainda da Globo para entregar aqui na redação de São Paulo. Todo mundo estava na redação também me aplaudindo, me recebendo, enfim. Então, acho que pouquíssima gente, se é que alguém teve uma saída como eu tive da Globo. Então, eu não tenho nenhuma reclamação da Globo. Foi assim, a gente tratou da minha saída de uma forma muito carinhosa, muito amigável, muito amorosa, enfim. Então, mesmo essa coisa, agora você está se sentindo mais leve? Tô. Porque eu não tenho tanto compromisso. É mais leve, né? Até porque a rotina é mais leve. A Globo é um negócio que é uma pressão, porque você sabe que você está falando para milhões de pessoas, seja na aberta, na fechada, tem milhões de gente assistindo, a responsabilidade é muito forte. Então a pressão também é muito forte. Mas assim, não tenho uma vírgula para falar do tratamento que eu recebi ao longo de quase 20 anos que eu fui funcionário da Globo. E as duas imagens eu assisti. Eu não estive presente, mas eu assisti as duas. Tanto a do Rio quanto a de São Paulo, e foi realmente tocante. Foi muito. Foi muito legal. E aí, para encerrar, aposentadoria, você pensa nisso? Ô, Rodrigo, eu penso em aposentadoria, assim, diminuir muito o ritmo. Eu fiz esse contrato que eu fiz com a X é de 2 anos, né? Então eu vou pelo menos até o meio de 2027. E tô sentindo que o canal vai crescer, que o canal vai fazer coisas muito legais. Então é capaz até que eu continue fazendo algumas coisas depois, não decidi ainda. Mas eu não quero mais voltar a ter a vida que eu já tive. Quando eu comecei carreira, eu tinha 4 empregos, era uma coisa de maluco, eu trabalhava no interior ainda. Hoje eu quero aproveitar um pouco, graças a Deus, pelas remunerações que eu recebi da Globo, antes da ESPN, foram 10 anos de ESPN Brasil, eu também ganhava um bom salário lá e tal. Eu consegui fazer um patrimônio, eu consegui juntar um dinheiro. Então hoje eu posso fazer coisas que me deem prazer com a minha mulher, com as minhas filhas, com os meus netos, enfim. E é com eles que eu quero aproveitar, vamos dizer, esse último terço de vida que eu tenho pela frente. Porque eu acho que não vale a pena você trabalhar que nem um louco a vida inteira, ganhar um dinheiro, acumular, guardar e não sei o quê, e continuar trabalhando que nem um louco, né? Eu quero aproveitar, eu quero desfrutar um pouco disso tudo que eu construí ao longo de 48 anos quase de carreira, né? Então é isso que eu quero fazer. Encaixando um trabalhinho ou outro aqui e ali, né? Como as coisas forem caminhando, mas sem... A minha prioridade é esse outro lado. É a família, são as viagens, é a minha mulher. Se eu conseguir conciliar isso tudo com alguma coisa de trabalho, ok. Senão também tá tudo certo. Bom, está conciliando por enquanto nossa sorte. Muito obrigado. Na X Sports, divididos por algumas letras do alfabeto nessa entrevista. E se eu fosse da N Sports, eu procuraria, sem querer. Que ninguém nos ouça aqui. Ninguém nos ouça. Não vai contar pra ninguém, por favor. Nem a N, nem a X, ninguém, não fiquem bravos, mas eu procuraria. Obrigado. Você sabe, viu, Rodrigo, eu quero te agradecer muito, não só porque você é um cara que eu respeito muito, você é um cara que eu sempre li, você é um cara que tem um conhecimento que vai além das 4 linhas, né, do 424, do 352, enfim. Eu gosto muito de você. Você é um cara muito gente boa e um ótimo profissional. Eu já estive aqui
quando a N ainda estava começando a construir os estúdios aqui, as salas, eu tenho amigos aqui, né? O Guga Ferro, um amicíssimo meu, ele me ligou, vem almoçar comigo, eu vim para conhecer tudo aqui. Enfim, então, espero que faça sucesso, eu espero que cresça também, porque afinal de contas, quanto mais espaço houver, melhor para todo mundo, enfim. E eu estou muito feliz de ter reencontrado todo mundo e ter podido participar aqui do podcast. Não, e você dá muita força há muito tempo, mesmo sem talvez perceber, assim, só de... Poxa, eu boto um negócio no Instagram, você vai lá e comenta, curte, cara, isso já é uma força. E eu tava na Globo, você apresentava o Grande Círculo, que era um programa de entrevistas, e eu participava junto, e cara, você joga bola, você dava espaço para falar, sabe? Tem muita gente que não deixa o outro falar, você joga e deixa o outro falar. É difícil ter uma estrela que deixa os outros brilharem, sabe? E você sempre foi esse cara, então eu também sou grato. Muito obrigado, foi ótimo ter estado aqui. E obrigado a você que nos assistiu até aqui. Esse é o nosso Sport Insider. Se você quiser acompanhar outras entrevistas, está aqui na N Sports, seja no YouTube ou nos canais lineares. E se você quiser saber mais sobre negócios do esporte, assine a nossa newsletter do Sport Insider, sportinsider.com.br. Até a próxima.